Bom dia, tudo bom? Começando mais um IDV aqui no seu canal IBCJ Agora. Tenho certeza que você que está aqui conosco vai ser tremendamente abençoado com a palavra de Deus, muitas informações. Já coloca aí no chat alguma coisa, alguma dúvida que você queira tirar conosco e, se possível, a gente vai respondendo aqui. Vai ser muito bom. Você que não está acompanhando ao vivo, mas vai ter oportunidade de aprender mais da palavra de Deus um pouco mais à frente, seja bem-vindo também. Então, vamos dar início a um tema muito especial, a um tema que realmente fala aos nossos corações, que é falando sobre o líder e o planejamento. É um texto bíblico que trata muito sobre liderança. Neemias é muito famoso para falar sobre isso, né? Neemias capítulo 2, do verso de 1 a 18. Mas antes de iniciarmos a tratar diretamente do texto específico, eu queria contar algo bem especial, uma história bem interessante para vocês, para que a gente possa fazer essa ponte até o tema principal, que é o planejamento que cada líder precisa tomar, ok? Então, olha só, conta-se a história de um crente que, lendo sobre o poder de Deus, ele quis provar esse poderio, né, essa soberania, para ter a certeza que Deus ele poderia livrá-lo de determinada situação. Diz que ele simplesmente decidiu saltar de um avião. E, sendo Deus Todo-Poderoso, antes que ele caísse no chão, Deus o salvaria. E o que ele fez? Ele reuniu toda a igreja para que nesse momento eles pudessem estar visualizando essa proeza da parte desse irmão, né? E aí o que acontece, queridos? Enquanto ele estava caindo, né, os irmãos estavam lá embaixo orando por ele, sabendo que Deus era poderoso para livrá-lo dessa terrível queda. Porém, o que acontece? Este homem ele não planejou o seu salto. Ele simplesmente acreditou que com o poder de Deus ele poderia saltar e tudo ia ser resolvido. Mas a gente sabe o final dessa história, né? Deus não o livrou e o que acontece? Ele se arrebenta todo, né? Coloquei aí a imagem de uma casa torta sendo destruída para que a gente possa ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu com esse cidadão. Mas, queridos, todo líder ele precisa sonhar, ele precisa visualizar, ele precisa ter noção daquilo que ele pretende alcançar. Então isso é muito natural que quando nós vamos empreender ou fazer alguma coisa, a gente já sonha até com os resultados. Isso não é errado. Não é errado você visualizar já a abertura de novos trabalhos missionários, ver o resultado de uma programação evangelística. Isso é até bom e saudável para que a gente possa ter fôlego e vontade de alcançar esses objetivos. Então, observar, isso também faz parte da nossa caminhada como liderança. Então, se a gente tem como observar e visualizar, que legal, podemos fazer isso sem problema nenhum. Porém, existem alguns riscos em fazermos dessa forma. Existem coisas que nós temos que prestar atenção, muita atenção, para não sermos precipitados. Então, veja só, fazer a obra do Senhor, ela exige que estejamos atentos a determinadas coisas. Por exemplo, naquela história que eu contei sobre o homem que saltou, né? Deus não vai nos chamar a saltar, por exemplo, de um avião sem paraquedas. Mas quando somos vocacionados para realizar os seus feitos, pode ter certeza que Ele vai nos ajudar a correr os riscos necessários. No caso daquele homem que saltou sem paraquedas, mesmo se ele tivesse saltado com os paraquedas, a gente sabe que existe o risco da queda. Mas ele planejou, ele escutou, ele não quis simplesmente provar a Deus. Então, houve um planejamento, houve uma visualização e é necessário calcular os riscos de um salto como aquele. Então, devemos o quê? Prestar muita atenção
nas coisas que nós vamos realizar, mesmo sendo para a causa do Senhor, né? Então, veja só o que diz essa frase. É arriscado servir ao Senhor. O que precisamos é ter certeza da aprovação de Deus no que planejamos, mas não como na história. Temos que ter em mente que qualquer trabalho que nós vamos realizar na obra do Senhor, ele tem os seus riscos, né? Tem os seus potenciais problemas. Mas o que nós devemos fazer é o quê? Planejar, sentar com os nossos líderes, observar o que o Senhor quer e a gente vai ver como as coisas vão caminhando de uma forma bem melhor. A gente vai ver isso com bastante detalhes aí na frente. Mas o que o planejamento realmente envolve? Vamos dar uma olhada aqui e ver como planejar envolve enfrentar o impossível. Desde o primeiro versículo, lá do primeiro capítulo, até o primeiro versículo do segundo capítulo do livro de Neemias, já havia passado, sabe quanto tempo? 4 meses. Mês de Quisleu, que era novembro e dezembro, e mês de Nissan, de março e abril. E Neemias continuava à espera da resposta às suas orações. Olha só, você que está acompanhando o IDV deve ter visto que a gente está tendo toda uma sequência aí de estudo. Então, quando nós lemos aqui o livro de Neemias, logo no primeiro capítulo e nos primeiros versos, a gente vê que quando Neemias resolve tomar algum tipo de atitude, já tinha se passado bastante tempo, algumas coisas já haviam acontecido. Então, quando ele toma uma decisão, não é que ele toma do nada, alguma coisa já havia acontecido e por isso ele faz essas decisões. E mesmo cumprindo suas obrigações perante o rei, Neemias ainda trazia no seu semblante, né, as marcas de alguém envolvido com a causa de Deus. Daí a frase, o versículo dizendo: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Queridos, essa é uma das partes mais importantes do livro de Neemias. Mesmo que a gente consiga visualizar todos os feitos depois dos grandes planejamentos, mas nós estamos diante aqui de um homem que teve uma pergunta que era muito séria. Afinal de contas, em seu coração tinha algo, mas a gente sabe que como servo do rei, o rei poderia agir de uma forma completamente diferente daquilo que ele tinha planejado ou sonhado, né? Vamos continuar aqui e ver os questionamentos. Vejam só. E agora, como agir? Que falar ou fazer? O que Neemias queria aconteceu. A sua oração rápida somente teve validade porque ele já estava totalmente envolvido na obra e seu pedido ao rei o comprometia ainda mais. Veja só, Neemias tinha algo no seu coração, mas houve um questionamento. E como Neemias deveria agir? Como é que ele deveria falar agora ao rei do que estava no seu coração? Podia ser que tudo viesse por água abaixo, mas Neemias estava o quê? Focado na obra do Senhor. Ele não estava alheio de tudo que estava acontecendo. Ele estava ali, ligado. E o rei, que antes havia impedido a reconstrução, e a gente vê isso no livro de Esdras, era o obstáculo a ser solucionado. Que me pedes agora? Era a oportunidade de enfrentar o impossível. Mas por quê? Deus já havia preparado o momento. Queridos, veja só, 2 histórias completamente diferentes. Um homem que leu a respeito de Deus e que sabia que Deus era poderoso, toma uma atitude de saltar de um avião e sabendo que se os irmãos orassem por ele, nada iria acontecer. Agora estamos em outro momento, outra história. Neemias, um homem que tinha um sonho, um homem que tinha colocado diante do Senhor algumas coisas, mas que precisava correr alguns riscos, alguns obstáculos que se levantavam.
e um dos maiores era o próprio rei, aquele que poderia impedir que todo o seu trabalho pudesse ser concluído e ser realizado. Mas Deus estava no controle. E é isso que, como líderes, nós devemos ter em mente. Que quando nós estamos liderando, quando nós estamos à frente de alguma coisa, o que tem que vir em nossos corações é que o foco principal de tudo aquilo que nós queremos realizar e fazer já deve ter sido colocado por Deus anteriormente em nossos corações. Sendo assim, tudo que vai acontecer daqui para frente, Deus vai nos dar livramento, Deus vai nos dar estratégias para ultrapassarmos. Planejar envolve prever as necessidades. Lembra daquela figura que eu falei anteriormente, onde nós podemos estar sonhando, já visualizando todos os feitos maravilhosos que nós queremos quando vamos iniciar um trabalho? Pois bem, isso é muito legal, isso é muito importante, mas antes disso nós temos que planejar, né? E prever as principais necessidades das coisas que nós vamos realizar. Então, veja só, nós precisamos antecipar as necessidades, né? Assim como Neemias fez, antecipando-se as necessidades. O que Neemias ele precisava? Carta para os governadores, né? Lá no verso 7 a gente vai ver isso. Permissão para ele transitar. Outra coisa, ele precisava de carta para Asaf, guarda das matas, né? Material para trabalho. Ele precisava de oficiais do exército, segurança e credenciamento. Veja só, queridos, que sempre precisamos ter prevenção. Coloquei essa imagem aí da máscara porque é o que a gente está vivenciando hoje. Você não vai sair da sua casa sem utilizar máscara. Você planejou, você pensou, você sabe que precisa utilizar, então você se antecipa e utiliza a máscara. Planejamento estratégico para qualquer coisa, e principalmente nas coisas do Senhor, envolve a gente começar a prever as necessidades. O que realmente nós vamos precisar? O que é necessário para eu fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça? Neemias, ele previu. Neemias, ele viu as necessidades e elencou todas as suas necessidades diante do rei. Se ficarmos, queridos, impressionados com o realismo e a coragem destes pedidos, o rei também ficou. Qualquer atitude agora, né? Qualquer atitude do rei poderia ter destruído todos os sonhos e projetos que Neemias tinha, né? Qualquer atitude vaga a esta altura teria demonstrado que o projeto era um mero sonho ou um impulso repentino. Gente, Neemias tinha que estar firme. Ele não planejou? Ele não colocou diante ali do Senhor? Então, ele precisava mostrar que sabia do que estava querendo e sabia o que estava precisando. Neemias, porém, orara por tempo suficiente e tivera fé suficiente para visualizar a operação com bastante detalhe. Até mesmo a técnica de construção que empregaria no muro. Pois é, Neemias sabia todos os detalhes que ia ter que enfrentar ali. Então, por isso, ele foi um líder que planejou bastante. Mas o fator decisivo, conforme reconhecia, não era a sua fé, mas sim o objetivo dela. O Deus que era o seu Deus, cuja boa mão estava sobre ele. Gente, Deus está no controle de tudo. Neemias reconhecia o Deus que tinha. Neemias sabia qual era o Deus a quem ele servia. Deus está no controle de todas as situações. Ele sabe das suas necessidades, inclusive dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos. E sabe também que você precisa ter calma e consultá-lo diariamente para ver se realmente é isso que realmente ele quer da sua vida. Então, se você é um líder, se você pretende ser um líder, se você gosta dessa área de liderança, observe a vida de Neemias e veja como ele agiu, como ele vivenciou, quais foram as necessidades que ele teve que elencar, levantar para resolver aquilo que ele queria.
E veja, em nenhum momento ele deixou Deus de lado. Pelo contrário, Deus sempre esteve à frente e acima de tudo. Vamos prosseguir. Olha só, planejar envolve fazer um levantamento cauteloso da situação. Assim como Neemias fez, nós, como líderes, né, precisamos planejar. Agora, eu preciso planejar só porque eu sou líder? Não. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar sempre planejando. Então, se você é um estudante, se você no seu dia a dia precisa realizar tarefas, planeje, coloque essas tarefas diante do Senhor. Vamos continuar aqui aprendendo. Sempre que fizermos a obra do Senhor, precisamos ter em mente que não estamos fazendo para a nossa glória, segundo Colossenses 3:23. O nosso mandato vem do Senhor, a obra é dele, a glória é para ele, de acordo com a sua vontade. Lembre-se, tudo aquilo que você quer realizar na sua vida não é para se glorificar, não é para se engrandecer, e sim para demonstrar o Deus que está sobre a sua vida. E quando você faz isso, pode ter certeza que as coisas vão ser diferenciadas. Embora o coração de Neemias esperasse tanto por aquela oportunidade de estar em Jerusalém, devemos destacar seu procedimento cauteloso. A Bíblia, ela mostra como foi o planejamento de Neemias. Vamos dar uma olhada nesses planejamentos e veja que legal, como é bom a gente estar anotando tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações. Olha só, Neemias ele não se precipitou para a ação nem para a conversa, né? Ele não se adiantou ali para falar com o rei. Ele não se precipitou, ele sabia que no momento certo, esse momento, né, especial iria acontecer. Buscou mais informações sobre a situação local. Você que tem se planejado alguma coisa, você tem buscado informações? Você tem procurado tudo o que acontece para que você possa conseguir chegar no objetivo que você quer? Olha, você tem que pesquisar. Você é um líder, então procure o conhecimento a respeito daquele assunto específico. Aguardou o momento certo para agir. Ele não agiu precipitadamente. Ele sabia que havia o momento certo para colocar sua fé em ação. Então, tenha paciência, seja cauteloso nas coisas necessárias. Vamos lá. Não expôs ideias semi-formadas ou aos pedaços. Neemias, ele já sabia o que queria. Então, se você quer planejar algo para a sua vida, não vai fazendo por partes, não. Faça por completo, planeje, visualize, sonhe, coloque isso no papel. E aí sim, quando você for apresentar, você não vai apresentar apenas coisas que você supõe que podem dar certo. Você já mostra o caminho para se chegar até esse objetivo, né? 5. Ele impediu que os inimigos soubessem dos planos e preservou o despertamento dos líderes locais. Olha só, algo muito interessante. Nenhum líder ele caminha só. Ele sempre tem que ter pessoas para caminhar junto com ele. Então, se você tem algo planejado na sua vida, não tente executar nada sozinho. Procure pessoas que podem lhe auxiliar, que podem lhe ajudar, que podem caminhar com você. Na igreja, nós temos muitos líderes, nós temos muitas pessoas que têm esse mesmo sonho que você, mas ainda não soube colocar no papel. Qual é a melhor oportunidade é essa, de você chamar pessoas que têm o mesmo coração voltado para a obra, num determinado objetivo. Chame essas pessoas, caminhe com elas, apresente o seu projeto e quem sabe o projeto dessa outra pessoa possa se somar ao seu e assim vocês caminharem de uma forma bem legal. É muito importante esse tipo de parceria. Agora, planejar também envolve motivar o povo. Afinal de contas, um líder que não tem o povo junto com ele, como é que vai caminhar? Como eu falei anteriormente, o líder ele nunca caminha só, né? Então, quando queremos agradar ao Senhor, com nossas atitudes e projetos, muitas vezes precisamos passar primeiro por uma avaliação da nossa atual situação. Então, ó, vocês estão vendo as estrelinhas aí que correspondem a dar aquela avaliação, né? Gente,
Uma das coisas que nós temos que fazer no planejamento é olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos ao redor, nós olhamos o projeto, nós olhamos a situação, nós vemos todas as coisas, mas esquecemos de olhar para o principal, que é nós mesmos, que às vezes nós somos os maiores impedidores ou impedimentos para que as coisas venham a acontecer. Então, faça uma autoavaliação, olhe para você e veja em quais momentos você está falhando e pode melhorar. A afirmação, deixemos de ser opróbrio, era um reconhecimento duro de se fazer, mas a realidade saltava aos olhos. Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Lá no verso 17. Veja, queridos, que estamos fazendo aqui um paralelo com o livro de Neemias, com aquilo que nós podemos vivenciar. É bem interessante porque a Bíblia ela é muito aplicada às nossas vidas. É isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que nós podemos pegar exemplos de homens de Deus que fizeram e mudaram a história da humanidade e nós podemos aplicar da mesma forma na nossa vida, né? E aí ele coloca essa situação, né, em relação a Jerusalém, por isso que Neemias queria também voltar ali para o seu povo para reconstruir, né? Mas essas palavras não eram o golpe de misericórdia no povo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. É que era o desafio. Vinde, olha só essa palavra, vinde. Neemias em nenhum momento falou assim, eu vou. Ele falou, nós vamos, vinde, vamos lá, vamos para essa causa em comum, nos juntarmos, porque juntos somos mais fortes, não é verdade? E é assim que o líder ele tem que pensar também. E aí, queridos, nós chegamos agora na conclusão. Veja que nós permeamos todo o livro, pelo menos a parte que trata sobre esse assunto no capítulo 2 de Neemias, né? Colocamos alguns versos e fizemos um paralelo com as coisas do nosso dia a dia, né? Principalmente para aqueles que querem vivenciar alguma experiência na área da liderança. Então, todo alvo, seja ele na parte da igreja ou até mesmo na sua vida particular, primeiro ele tem que passar pela aprovação do Senhor, para depois termos, né, sucesso em nosso planejamento. A liderança da igreja, ela tem se envolvido em grandes desafios aprovados por Deus? Isso é uma pergunta que você deve se fazer. Como líder, você tem participado dos desafios que o Senhor coloca diante da sua vida? Veja só essa imagem. Aqui nós temos uma engrenagem que representa a igreja. Veja que se você faz parte da igreja, você faz parte dessa engrenagem. E imagina se uma dessas peças aqui estivesse quebrada. Será que a engrenagem poderia rodar? Veja a importância que você tem. Então, como líder, como servo que você é, não deixe de vivenciar as experiências maravilhosas que a igreja lhe oferece e aproveite para colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Os planejamentos, apresente a sua liderança e, como líder, mostre e chame as pessoas para estarem atuando juntamente com você. Segundo, tenho ouvido esses desafios e respondido como o povo, disponhamo-nos e edifiquemos. Olha só, queridos, todos os momentos o Senhor tem lhe chamado para realizar a obra dele. E como você tem se colocado? À disposição ou tem recuado? Bom, essa manhã é para que você possa estar refletindo sobre isso. Que você, sendo líder ou não, você tem um chamado. Você tem algo especial da parte de Deus para a sua vida. Se você faz parte dessa comunidade, desta igreja, então comece a se desenvolver, comece a fazer algo maravilhoso e você vai ver que os frutos eles vão chegar, tá certo? Assim como Neemias, que teve as suas dificuldades apresentadas diante dele, mas mesmo assim ele já estava orando ao Senhor, ele já sabia aquilo que ele queria. Da mesma forma, haja desse jeito. Coloque diante do Senhor seus planos, os seus projetos e façam dentro da igreja aquilo que o Senhor quer que você faça, tá bom? Eu fico por aqui, eu agradeço a oportunidade de trazer esse tempo aqui, esse capítulo de Neemias. A gente vai ter muitas sequências aí no IDV, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.